Olá, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa? Eu vou te responder no final deste vídeo. Eu quero falar sobre algumas versões que nós temos em português. Uma delas é essa versão aqui, Bíblia pequenininha, tá meio surradinha. Tá vendo aqui, Sociedade Bíblica do Brasil, SBB? Essa daqui é a versão revista e corrigida de Almeida. Eu vou te explicar o que ela significa. Esta outra aqui também tá bem surrada, já li bastante, tá? Tá vendo aqui SBB de novo, Sociedade Bíblica do Brasil? Ela é a versão revista e atualizada de Almeida. Ambas são duas versões protestantes. Esta daqui também tá apagada, já li muito, mas aqui você consegue ver a Bíblia de Jerusalém. É uma versão católica. Esta daqui, tá vendo? É uma edição trilingue, inglês, espanhol, inglês, português. Aqui você consegue ver de qual eu estou falando. NVI é a nova versão internacional. E a última, da qual eu não tenho um exemplar físico aqui, é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou comentar sobre cada uma delas, resumidamente, e no final eu vou te dizer qual que é a melhor na minha opinião. João Ferreira de Almeida foi um pastor protestante que viveu no século XVII e traduziu a Bíblia das línguas originais para o português. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628, faleceu em 1691. Quando ele faleceu, ele tinha traduzido todo o Novo Testamento e todo o Velho até o livro de Ezequiel. Um colega dele traduziu o restante, de Ezequiel até Malaquias. E depois disso, ela foi publicada ali no século XVIII e ela sofreu revisões nos séculos XVIII e XIX. Tá? Lá no ano de 1898, houve a conclusão de uma revisão da versão de João Ferreira de Almeida e ela passou a se chamar Almeida Revista e Corrigida. Então, esta revista e corrigida que você tem aí na tua casa, ela é essa versão lançada em 1898. Então, é uma versão bem antiga. A versão de João Ferreira de Almeida se caracteriza por um critério de tradução que os eruditos chamam de equivalência formal. O que vem a ser isso? É quando o tradutor ele procura traduzir o máximo possível ao pé da letra aquilo que ele está pegando. Palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo. Ele interpreta o menos possível. E muitas vezes ele pega até a ordem das palavras no original e traduz naquela ordem para a língua que ele está traduzindo. Isso tem a vantagem de trazer uma fidelidade grande ao texto, uma fidelidade grande à tradução do texto original, mas muitas vezes o texto para a língua traduzida acaba ficando um pouco maçante, um pouco duro, às vezes a ordem das palavras na frase não flui, enfim. E por isso tem o critério de equivalência dinâmica, em que prevalece mais o objetivo de trazer o sentido do que a literalidade do texto. Mas João Ferreira de Almeida utilizou o critério de equivalência formal, tá bom? E essa versão, revista e corrigida, ela é bastante erudita, ela tem uma língua portuguesa muito formal e palavras que a gente não usa mais, quase não usa mais, como concupiscência, que é desejo, alumiar, que é iluminar, duodécimo, que é 12º, e muitas outras. Pois bem, na metade do século XX, entre 1943 e 1956, houve uma outra revisão do texto de João Ferreira de Almeida, e ela foi publicada em 1959, essa nova versão, que nós conhecemos hoje como Almeida Revista e Atualizada. Ela é uma versão mais leve. O que eu quero dizer? Ela pega mais leve no sentido de ter modificado alguns termos arcaicos. Ela mudou muita coisa, como por exemplo
Gênesis 22:1, que na revista e corrigida diz que Deus tentou Abraão. Ela muda isso para algo mais plausível, que é Deus pôs Abraão à prova. E ela substituiu muitas palavras, trocou outras. Então ela mantém o estilo de João Ferreira de Almeida, é uma tradução formal, com uma linguagem culta, mas menos pesada do que a revista e corrigida. Sem contar que Almeida utilizou um texto que os teólogos chamam de textos receptos, texto recebido, que é um manuscrito do século XVI, produzido pelo teólogo Erasmo de Roterdã, um teólogo católico. Só que depois que Erasmo morreu, se descobriu vários manuscritos mais antigos do que ele conhecia, e hoje os eruditos utilizam esses textos, né, que estão condensados num texto que eles chamam de texto crítico. Russell Norman Champlin, aqui nesta obra, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, esse daqui é um dos 6 volumes dessa obra de grande qualidade, ele opina que a revista atualizada utilizou manuscritos melhores, superiores àqueles que João Ferreira de Almeida teve acesso. A terceira que eu quero comentar aqui é a Bíblia de Jerusalém. Ela foi lançada no Brasil em 1973. Ela foi feita por 16 tradutores de diferentes denominações, teólogos tanto católicos como protestantes. As traduções modernas, elas têm sido feitas por equipes, não por uma pessoa só, como João Ferreira de Almeida, Martinho Lutero, Antônio Pereira de Figueiredo, Jerônimo lá atrás. Ela não tem, as traduções de hoje não têm esse perfil de trabalho. É uma equipe de tradutores, revisores, especialistas em um monte de área. Né? Hoje se conta com ferramentas mais profissionais, enfim. A Bíblia de Jerusalém levou 8 anos para ser traduzida, e ela tem também esse perfil parecido com o João Ferreira de Almeida, que é um rigor maior com a literalidade do texto. Acredito que seja uma das que mais busquem isso. Ela tem uma linguagem culta, embora não excessivamente formal, como às vezes me parece a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. A Bíblia de Jerusalém, diferente das outras que eu mencionei, é uma versão católica, apesar de ter sido feita por católicos e protestantes. E ela é considerada por muitos a melhor tradução de Bíblia que temos em língua portuguesa. No meio acadêmico ela é a mais utilizada em trabalhos de outras áreas de ciências humanas em que a Bíblia é citada. A Bíblia de Jerusalém é provavelmente a mais citada. E ela tem uma qualidade muito grande nas suas notas de rodapé, introduções aos livros. Então é uma Bíblia bastante erudita. A próxima versão é a NVI. NVI é Nova Versão Internacional. É um trabalho feito aí por cerca de 20 tradutores de diferentes nacionalidades. É uma tradução evangélica. O projeto foi coordenado por um pastor batista, linguista e hebraísta chamado Luiz Saião. E ela foi feita ali, né, começo dos anos 90, 1990, até mais ou menos 2000, aproximadamente 10 anos. A NVI já é diferente da Bíblia de Jerusalém, de todas as versões de Almeida, das que eu citei aqui, das que eu não citei, que tem outras também, porque ela tem uma linguagem mais simples, coloquial, usada no dia a dia. Ela é mais informal, ela não chega a ser vulgar, no sentido pejorativo, eu quero dizer, mas ela é mais coloquial, usual, comum. E ela utiliza o critério de equivalência dinâmica. Ou seja, os tradutores não procuraram ser tão literais ali com a estrutura da língua, com a ordem das palavras, traduzir palavra por palavra. Eles procuram traduzir a sentença. De forma que às vezes os versículos na NVI são até menores do que nas outras versões. É porque eles estão omitindo palavra? Não, é porque eles procuram traduzir a ideia que o texto traz sem necessariamente pegar todas as palavras.
Um exemplo aqui da informalidade da NVI é que quando existe aqui o pronome vós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, segunda pessoa do plural, a NVI traduz por vocês. Essa é uma maneira mais usada nos dias de hoje. A NVI, ela é irmã, vamos dizer assim, a irmã mais nova de uma versão chamada NIV ou NIV, que é a New International Version. É uma versão para o inglês que foi feita utilizando o sistema de equivalência dinâmica. E a NVI usa o mesmo sistema. A NVI não é uma tradução da NIV, mas ela com certeza consultou a NIV e consultou os textos nas línguas originais. E a última versão que eu quero mencionar aqui é a NTLH, que é a sigla para Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A história dela começou em 1973. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou um Novo Testamento chamado Tradução na Linguagem de Hoje. 15 anos depois, em 88, ela traduziu o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento com o Novo Testamento foi lançado com o nome de Bíblia na Linguagem de Hoje. E depois, concluindo esse projeto no ano 2000, ela fez uma grande revisão dessa Bíblia inteira. E ela afirma que foi uma revisão tão profunda que ela resolveu chamar também de tradução. Que aí vem o nome Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tanto a versão revista e corrigida, a revista atualizada de Almeida, como a NTLH, foram produzidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas são traduções com perfis muito diferentes. A NTLH, ela é mais informal ainda do que a NVI. Ela tem uma linguagem mais coloquial e ela é menos literal ainda do que a NVI. A NVI já não é tão literal. A NTLH é menos ainda. E a NTLH chega a dizer que enquanto as versões de Almeida têm cerca de 8.000 vocábulos diferentes, ela tem 4.000. Quer dizer, ela procurou simplificar ao máximo as palavras para facilitar o acesso ao brasileiro médio. E por fim, eu quero só citar aqui versículos citados nessas versões diferentes. Então, o Salmo 6, Salmo 6, versículo 5, ele diz assim, na versão revista e corrigida: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Sepulcro. A revista atualizada fala sepulcro também. A Bíblia de Jerusalém fala Sheol. Quer dizer, ela procurou ser mais literal possível, sem interpretar, ela praticamente transliterou o termo, ela não interpretou. É Sheol. Aí você entende como você quiser. A NVI fala entre os mortos e a NTLH fala no mundo dos mortos. E o Salmo 116, versículo 15, aquele famoso que diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, está assim na revista corrigida e na revista atualizada. Dá a entender que a morte é algo bom aos olhos de Deus, dos seus santos. Mas a Bíblia de Jerusalém, a NVI e a NTLH, dizem que é custosa aos olhos de Yahvé, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, o Senhor vê com pesar, sente pesar quando vê morrerem os que lhe são fiéis. Então elas entendem esse versículo de forma diferente. E isso é um alerta para a gente ter diferentes traduções de Bíblia e não só uma, porque os versículos podem ser interpretados de forma diferente. E qual que é a melhor versão? A minha opinião não tem melhor versão. Tem gostos diferentes, as traduções servem propósitos diferentes, todas são muito respeitadas, feitas por pessoas sérias e merecem o nosso respeito e consideração. Eu, pessoalmente, me acostumei mais com as versões de Almeida, mas hoje eu tenho um apreço maior pela Bíblia de Jerusalém. Mas é só a minha experiência e o meu gosto. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, aqui na descrição tem alguns links informativos e manda para frente para mais pessoas aprenderem sobre traduções de Bíblia. Um grande abraço, até mais.